Graças a Deus. Nessa manhã de Escola Bíblica Dominical, quero convidar-vos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho Sagrado de João, capítulo de número 12, versículo 20, até o versículo de número 50. Evangelho de João, evangelho que foi escrito no ano 85 depois de Cristo. Capítulo 12, versículo 20 até o versículo 50. Diz assim a palavra de Deus. Alguns gregos desejavam ver a Jesus. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhe respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: Um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhe, pois, Jesus: A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai, enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, credes na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse-lhes Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer pelo que Isaías disse outra vez: Cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam com o coração, no coração, e se convertam e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele.
mas não confessavam, por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz do mundo, que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Senhor, que sejamos sensíveis e absorvidores de cada palavra que o Senhor nos ensinar aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Queridos, é uma satisfação podermos refletir na palavra de Deus. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui pela primeira vez, em nome de Jesus. E refletirmos que alguns gregos queriam falar com Jesus. Vocês sabem que Jesus veio para o povo de Israel, né? Ficava ali no Oriente Médio, era composto por 12 tribos. E esse povo, na sua grande maioria, queria um Cristo segundo um guerreiro forte, que fosse rei político e governasse Israel, tirando o César, Herodes, do seu poder e governando de uma maneira sublime e poderosa, sem oprimir os pobres, sem oprimir os menos favorecidos. Então, eles queriam um Cristo segundo o seu projeto. Esqueceram de atentar ao projeto de Deus. Porque o maior projeto de Deus é a vida que temos após a morte. Todos nós vamos morrer um dia, ou a qualquer momento, até hoje. Ah, hoje não, né, irmão? Paciência. Ninguém quer morrer hoje. Mas a morte, ela pode vir a qualquer momento. Nós não nos preparamos para nascer, mas para a morte devemos nos preparar. E quando eu falo de preparar-se para a morte, não significa você comprar o seu caixão antecipadamente. Como minha avó dizia, vou comprar meu caixão, meu plano de funerário. Muita gente se preocupa com a morte física, mas esquece-se de se preocupar com a morte eterna. É interessante. E quando se preocupa com a morte eterna, se preocupa nas fontes erradas. É interessante como é o ser humano. Gosta de ser enganado. Quanto mais engano se ensinar, mais adeptos se atrairá. Quanto mais a verdade você explicar, menos seguidores você absorverá. Quer fazer grandes multidões? Ensine mentiras. Quer ensinar os textos sagrados como eles são? Suporte viver só e com poucos seguidores. Jesus foi assim. Apenas 12 seguidores suportaram lhe seguir, porque a sua pregação não era aceita pela maioria. E às vezes nós ficamos assim, meu Deus, se a nossa pregação não está sendo aceita pela maioria, a maioria está rejeitando, então vou parar de pregar assim, vou começar a fazer ao contrário, vou ensinar mentiras, para ver se agrego algumas pessoas que eu estou precisando de ajuda, mas a ajuda do pregador ela não vem do homem, ela vem de Deus. Então Jesus, ele passa por isso e deixa esse exemplo para os seus discípulos.
Mas agora os gregos vêm lhe procurar. Quem são os gregos? São aqueles que acreditam em Zeus como Deus. Não acreditam em Jeová. Porém, os gregos, eles tinham um diferencial, porque eles ensinavam sobre Deus como sendo o Logos, o Criador de todas as coisas. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Jesus, glória. Os gregos ensinavam que Deus era o Logos, e o Logos para eles era como se fosse uma bola lá no universo, parada, ou em movimento, que explodiu e saiu fazendo a minhoca, a formiga, as bactérias, os micro-organismos, fungos, foi criando os ratos, as baratas, criando os leões, os elefantes, os cachorros, enfim, todos os animais, e fez o ser humano. Olha a ideia dos gregos. Os gregos não acreditavam que a existência da humanidade foi feita pela mão de Deus. Eles acreditavam que um átomo principal criou todas as coisas, através de uma explosão parecida com o que Charles Darwin vem ensinar nas escolas do Brasil. O MEC aprovou para que fosse ensinado a teoria da explosão, da criação através da explosão. Então era assim, mais ou menos, os gregos acreditavam. Os gregos ouviram falar de Jesus e vieram até o seu encontro, mas não podiam falar diretamente com Jesus, porque Jesus não parava num lugar fixo. Esse negócio de lugar fixo é de igreja a partir do momento que Jesus institui a sua igreja, quando ele, antes de ascender ao céu, avisou a Pedro que Pedro seria uma pedra pequena, que sobre esta pedra maior, que seria Jesus, ele instituiria a sua igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Igreja e congregações são depois de Cristo, porque Jesus, ele fazia os cultos no lugar onde chegava, e ele mudava-se de lugar não porque recebia convite, na maioria das vezes, sim porque era perseguido, vítima de uma tentativa de espancamento e vítima de tentativa de apedrejamento. Então Jesus não tinha uma agenda aberta, organizada como os pregadores de hoje divulgam, agenda aberta. Tal dia está em tal cidade, tal dia... Não existia essa ordem. Jesus vivia escorraçado, corrido. Ele sofria perseguições, era inaceitado por fariseus, escribas e líderes religiosos que se sentiam ameaçados com a sua ministração e com as curas e sinais que ele apresentava e operava. Mas os gregos agora tendem a querer falar com Jesus. Ora, havia alguns gregos que tinham subido a adorar no dia da festa. Tinha alguns gregos que admiravam os judeus e o Deus dos judeus, e iam até Jerusalém para adorar também. O povo judeu tinha alguns admiradores que procuravam ir lá em Jerusalém. Versículo 21, estes, pois, dirigiam-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo, Senhor, chamaram Filipe de Senhor aqui como um pronome de tratamento. Não quer dizer que Filipe era um senhor, semideus, ou Deus, que esse título de Senhor a gente usa muito na Bíblia para falar sobre Jesus ou o Pai, mas é um pronome de tratamento, Senhor. Queremos ver a Jesus. Olha só. Eles pediram para falar com quem? Com Jesus. Chegou a turma de gregos. Grego, vocês sabem que eles seguiam os ensinos de Sócrates, Platão e Aristóteles. Tinham suas filosofias e ideologias próprias. Mas apesar disso também admiravam os rituais e o Deus dos judeus.
pois eles iam adorar também no templo e queriam falar com Jesus. Filipe foi e contou para André, e André e Filipe contaram para Jesus: olha, Jesus, os gregos estão querendo falar com o Senhor. E aí, vai dar ouvido a esses caras? Vai dar atenção para esses caras? Você já sabe quais são os pensamentos deles e quais são os deuses que eles seguem. Quais são as filosofias que eles adotam. O Senhor vai dar atenção? Jesus respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Olha o assunto que Jesus já coloca em pauta. Só falta aqui aproximadamente 8 dias para Jesus ser levado ao Gólgota. Aqui nós estamos na reta final de Jesus ser entregue para ser morto. Voluntariamente, como sempre friso, porque o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário não foi forçado, nem porque ele se deixou ser vencido, porque era fraco, porque era coitado, porque foi vítima do sistema romano. Não. Ele se entregou, porque se ele quisesse, ele só era pedir a Deus, o Pai, um anjo, e o anjo matava todo mundo que viesse contra ele. Mas ele se entregou. Então, para isso, ele seria glorificado. Na verdade, ele diz: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. O exemplo que Jesus diz é o seguinte: se você jogar uma semente de grão na terra, e se a semente penetrar a areia ou a terra fértil, e ela não morrer, ela não vai nascer uma planta, de jeito nenhum. Então, Jesus teria que morrer para nascer essa planta, essa árvore frutífera que alimentaria todos os moradores da terra. Essa alimentação que você recebe através de Jesus Cristo, que sacia a sua alma, mesmo com dores no corpo, mesmo com aflições no mundo, mas a sua alma está sendo alimentada. Deus teria que ser morto em corpo humano para nascer como uma árvore gloriosa que alimentaria e alimenta todas as nações da terra. Jesus está sabendo aqui que vai morrer, mas faz pouco caso do que os discípulos Filipe e André lhe contaram, dizendo que os gregos queriam falar com ele. Jesus não fica pasmado: ah, que maravilha, os caras querem falar comigo, a minha agenda está crescendo, a minha fama está bombando. Jesus não estava atrás disso, de likes na página do Facebook ou seguidores no TikTok, não estava atrás de adeptos que lhe viessem lhe barganhar e lhe elogiar. Eu sempre tenho falado isso, baseado no texto, nos textos que ora nós vemos, os exemplos. Jesus não era um famoso, um artista famoso. Apesar de operar grandes sinais e o povo querê-lo como um artista famoso, Jesus sempre rejeitou esse tipo de glória. Esse tipo de honra não servia para Jesus, como não serve até hoje. Você vê que o povo quer colocar como deputado federal já aquele mendigo que está na internet, que se relacionou, provavelmente, que ninguém sabe direito, com uma esposa de um personal trainer, de um cara malhado, e dizendo os youtubers que ela era missionária. Missionária coisa nenhuma. A mulher tinha 3 dias que tinha visitado a igreja. Ela não era evangélica. E ela foi tentar fazer uma caridade ao mendigo, não sei como foi, se relacionou lá com o mendigo. Aí pegaram essa história, já está virando até a história de filme. Já fizeram músicas de pagode, músicas diversas, para falar desse assunto. E disseram até que já ofereceram a possibilidade desse mendigo se tornar candidato
a deputado federal no Brasil. Então as pessoas estão possuídas por um tipo de euforia diabólica que querem elogiar e elevar ao poder pessoas com essa natureza. Então Jesus sabia que a glória dos homens, eles direcionavam a qualquer tipo de pessoa que eles achassem fantásticas, espetaculares, magníficas. Para o mundo, o ato que o mendigo fez em se relacionar com a mulher do próximo, isso ganhou notoriedade, evidência, porque o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Em 1 Pedro 5,19 diz: sabemos que somos de Deus. Você sabe que você é de Deus? Sabe, não é? E todo mundo jaz no maligno. O texto está dizendo isso. Não está dizendo que o mundo todo jaz no maligno, como o ensino da Bíblia de Charles Taze Russell, Testemunha de Jeová, ensina que todo mundo jaz no maligno. Não. Sabemos que somos de Deus. Então, se somos de Deus e estamos no mundo, todo mundo não jaz no maligno, porque eu sei que eu sou de Deus. E se eu sou de Deus, eu não sou do maligno. E nem jazo no maligno. É a pura mais lógica essa. Porque senão não existia o sal da terra, que Jesus disse à luz do mundo: vós sois o sal da terra. Então não é todo mundo que jaz no maligno. O próprio texto está dizendo, 1 Pedro capítulo 5, versículo 19. Vamos dar uma conferida lá? Não custa nada, né? Não paga. É de graça, então vamos lá. 1 Pedro capítulo 5, versículo 19. Capítulo 7, deixa eu ver. Lançando sobre ele toda a vossa idade. 1 Pedro. Cadê aqui? 1 Pedro 5. Tem internet aí? Coloca aí, mundo jaz no maligno. Bota só isso, jaz no maligno, que aparece. Sumiu aqui da minha mente agora, qual é o versículo? Só vai botar no Google aí, jaz no maligno. Está bem perto aqui. Sabemos que somos de Deus e todo mundo jaz no maligno. 1 Pedro 4,7 ou é 5,7? 5,17, 19 não tem não. Tá escrito onde aí? 1 Pedro, ou é 1 João? Ah, 1 João. Perfeito, obrigado. 1 João 5,9. 19, aí, só errei o livro. Bateu na trave e saiu para fora. 1 João, capítulo 5, versículo 19, olha só. Sabemos que somos de Deus. Ei, você sabe que você é de Deus. E que todo mundo jaz no maligno. Todo mundo, menos eu. Então você pode dizer assim, ó, todo mundo jaz no maligno, menos eu. E João, ele não fala só por si só. Ele fala, sabemos que somos. Ele fala por ele, pelos discípulos e por nós também. Ele está falando por todos nós que estamos envolvidos nessa graça. Ah, mas o servo de Deus é melhor do que o mundano em quê? Depende de que ponto de vista você quer dizer que é melhor. Se for no ponto de vista físico, material, tem ímpio que está melhor na condição do que eu.
Mas se você colocar no ponto de vista espiritual, os crentes com certeza estão melhor do que ele. Porque pelo menos tem a garantia da vida eterna. E ele? Então sabemos que somos de Deus. E que todo mundo jaz no maligno. Quem faz a vontade do mundo, jaz no maligno. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Decoraram aí? Se perguntar amanhã, onde é que está escrito, sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Qual é o livro e o capítulo? Me diga aí. O irmão Eri já aprendeu. Fala aí, irmão Eri. Sabemos que somos O capítulo e o texto, pode falar. 1 João Sim. 5,19. 1 João 5,19, muito bem. Sabemos que somos de Deus, que todo mundo já é do maligno. Pronto. Agora, como é o nome do irmão? Jackson. Onde é que está escrito esse versículo? E qual é o versículo que eu citei? Para ver se o irmão aprendeu. Jackson. João, acho que 1,19. João 1, 1,19. Muito bem. Até aí você acertou a metade. 1 João. É 1 João, não é Evangelho de João, porque tem o Evangelho de João, tem a primeira epístola de João, segunda epístola de João e terceira epístola de João. João escreveu 5 livros. Eu falei de 4, porque eu não citei Apocalipse. Apocalipse também é de João. É. E João não é o João Batista. Aqui é outro João, que escreveu 5 livros. Esse João escreveu Evangelho de João, primeira epístola, que é a mesma coisa que carta. A palavra epístola não tem nada a ver com pistola. É de carta. Primeira carta de João, segunda carta, terceira carta. E a última carta, que é Apocalipse. E Apocalipse significa o quê? Revelação. Então está escrito onde, ministro Jackson? 1 João, capítulo 5, versículo 19. Capítulo 5? É, capítulo 5, versículo 19. O que é que está escrito lá? Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz, ele jaz, não é já é jaz. Jaz no maligno. Sabe o que significa a palavra jaz? Quando você chega num cemitério, tem lá, aqui jaz os restos mortais de fulano de tal. Não é assim? O que é que significa jaz? O que é que um corpo significa estar ali? Jaz significa estar morto. Você pode falar assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está morto no maligno. Dá no mesmo. Está adormecido no maligno. Está preso. Um corpo pode se levantar ali, de qualquer jeito? Não. Está preso. Está detido. Jaz. E todo mundo jaz no maligno. Deixa eu ver se o irmão Jackson já aprendeu esse texto. Fala de qual ele aí, vá. Fala a carta, o nome do autor, o capítulo, o versículo e o texto. Fala aí. Fala aí, Jackson, para ver se você está... Vá, pode falar. 1 João. Sim. Muito bem. Sabemos. Sabemos que somos de Deus. Sim. E que Todo mundo. O mundo. Não, jaz no maligno. Né? Jaz no maligno. Essa expressão jação podia ser também. Jação do maligno. Mas o texto está escrito jaz. Jaz quer dizer está morto. Por isso que Jesus está sempre falando: eu sou a ressurreição e a vida. Porque se o mundo está morto no maligno, eu posso fazê-los ressuscitar. Então as esperanças não estão perdidas. Enquanto a igreja estiver na terra e o mundo estiver morto no maligno, nós pregamos a ressurreição e a vida. E Jesus é
a ressurreição e a vida. Irmão, que hora é essa para a gente não passar do horário hoje? 10h27. Falta só meia hora. A gente terminar no horário, né? Tudo é conversando que a gente se entende. Se fosse por mim, eu passava o dia todo orando e lendo a Bíblia. Mas tem que trabalhar, tem que... Eita, glória, vai chover. Glória a Deus. Afastar mais um pouquinho para lá que essa chuva vai me pegar. Devagarzinho aqui por causa do fio do microfone lapela. Tá bom aí? Tá bom aí? Esse microfone aqui é o que limpa a voz na gravação. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a paz do Senhor Jesus, minha irmã, seja bem-vinda. Escola Dominical. Como é o nome da irmã? Joseane. É a senhora que estuda, o seu filho estuda em Salvador? A senhora que falou no áudio, não foi? Amém. Porque tem duas Joseane, eu estava em dúvida. Então, Jesus está falando que ele tinha que morrer. Era necessário. E aí os caras não queriam aceitar. Quem não queria aceitar? Os judeus não queriam aceitar. Por quê? Porque eles queriam um rei vivo para lutar contra César e Herodes, como foi Judas Macabeus. Não tem na Bíblia nossa evangélica, tem na Bíblia católica. Esse Judas Macabeus. Ele lutou contra o império do rei da Síria e romano, que foi Antíoco Epifânio. E purificou o templo e dominou novamente Israel. Israel teve paz. Então eles queriam um rei segundo Judas Macabeus, filho de Matias. Por isso que eu venho pregando sempre. Que tipo de Cristo vocês querem? Vocês querem aqui que eu fale um Cristo suave ou de um Cristo realmente como ele é, falando de vida eterna? Verdade. Mas só que quando você prega sobre isso, você incomoda os poderes das trevas, porque o diabo leva todos os dias pessoas para o inferno. É incrível isso. Às vezes a gente, será, irmão? Será que Deus vai botar no inferno os filhos dele? São tão bons. Mas é as pessoas mesmo que escolhem ir. Mas elas não estão sabendo do perigo que estão correndo, não, irmão. Não sabem, não sabem. Conscientemente e inconscientemente. Agora, elas não querem descobrir mais sobre esse assunto. Por isso que elas fogem. Então, ao elas fugirem desses assuntos, ficando distanciadas, elas vão se esquecendo desse problema que tem para ela enfrentar na eternidade. E isso faz com que ela se entregue mais ao mundo e ela fique anestesiada, sem sentir o perigo que ela está correndo, sem estar servindo a Deus. Isso são em todas as idades, fases da vida. Jesus disse, deixai vir as minhas criancinhas, porque das tais é o reino do céu. Sim, das crianças que obedecem os pais, viu? Porque a criança que não obedece pai e mãe, não honra o primeiro mandamento com promessa, recebe sobre si também maldições, a ponto de receberem encostos e espíritos malignos e perturbações demoníacas noturnas e diárias. Eu pensava que demônio não entrava em corpo de criança. Mas eu já vi criança incorporada com Exu Mirim, Erê, perturbada noturnamente. O que essa criança fez para merecer tal coisa? Às vezes a desobediência, a ignorância da criança, não obedecer, leva a receber presença de encostos, incorporações, e também quando os pais apresentam aos deuses estranhos, os pais comem uvas verdes e os filhos desbotam os dentes. Os filhos não pagarão pelo erro dos pais, isso é, quando os filhos passam a obedecer ao verdadeiro Deus. Tem filhos que não obedecem aos seus pais porque os pais ensinam coisas erradas, aí sim. Como um pai ensinar o filho a fazer uma oferenda a um Exu ou a um espírito, e o filho de rejeitar.
Ele não vai obedecer aquilo se ele conhece a palavra, se ele não aceita. Então, nesse caso aí, o filho está agradando mais o pai do céu do que o pai da terra, ele está certo. Jesus ia morrer, era necessário ele morrer. Ele não seria um rei triunfante humano, mas um rei triunfante eterno. E o povo não queria aceitar esse tipo de ensino, esse tipo de Cristo, esse tipo de pregação não lhe servia. Mas agora os gregos queriam falar com Jesus, Jesus nem se abala, nem se arrepia. Os gregos querem falar comigo? Mas esses caras aí, rapaz, estão querendo é ibope, é fama. Por isso que quando as pessoas chegavam a Jesus, Jesus perguntava assim, o que buscais? A que viestes? Estão procurando o quê? Uma casa nova, um carro novo, uma fama, um poder? O que vocês querem? Querem emprego? Querem o quê? Então Jesus fala, eu vou morrer. Ah, não. O senhor não vai morrer, Jesus. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Olhe, aqui é profundo. Quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Jesus não está dizendo para você ter desgosto com a sua existência, não, irmão. Ele não está dizendo para você desprezar a sua vida no sentido de existir. Ele está dizendo desprezar a vida dos prazeres mundanos. Da lama do mundo. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Olha só. Seguir a Jesus implica em ele estar presente na vida do seu servo o tempo todo. Se alguém me serve, siga-me. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. Aí Jesus agora entra em conflito emocional e psicológico. Porque ele está vendo a sua morte. Nenhum ser humano que vê antecipadamente a sua morte fica bem emocionalmente. Se você soubesse que você vai fazer uma cirurgia, daqui a 30 dias você conta os dias. Sai contando os dias. Todo dia você conta. Falta 29, 28. Imagine para morrer. Se você soubesse quantos dias falta para você morrer, qual dia você morrer, e hora você não dormiria mais. Você entraria em perturbação. A morte não foi feita para o ser humano. A morte é uma consequência do pecado de Adão e Eva. Foi uma maldição condicionada pelo Todo-Poderoso. Não que ele quisesse matar ninguém, mas ele disse, olha, a liberdade eu coloco diante de vocês. Está aí a árvore do conhecimento do bem e do mal. Escolha, pois, se você quer viver muito tempo, a eternidade aqui na terra, no paraíso, ou se você quer morrer. Porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. A morte passa a ser uma perturbação na vida de Jesus. Quando alguém diz assim, me é melhor morrer, também é outro problema. Eu vou suicidar-me, é um grande problema. Jesus não foi suicida, não foi como o homem bomba, ou o kamikaze do Japão que entrava no avião e se explodia para matar os inimigos. Jesus veio para dar a vida voluntariamente, substituindo o que seria para você receber como um castigo merecedor pelo seu pecado. E pecado este que você nem cometeu, que foi Adão e Eva. Mas você comete porque já nasce no pecado original. Essa absolvição, ele é quem vai pagar por toda a humanidade que o aceita. Estes que dizem, sabemos que somos de Deus. Estes foram lavados e remidos pelo derramamento do sangue
de Jesus sobre as suas cabeças, sobre o sacrifício que ele fizera, era para nós fazermos e pagarmos. Esse castigo que ele enfrentou, suportou, nos traz a paz. Agora minha alma está perturbada, e direi eu, Pai, salva-me desta hora. Jesus queria ser livre daquela hora, mas ele disse, mas para isto vim a esta hora. É interessante que fala duas vezes a palavra hora. Hora aqui é a hora, não é a hora cronos, o tempo do relógio, o tempo do homem. Porque no tempo do homem, eles poderiam ter matado Jesus a partir do milagre que Jesus levantou o paralítico no tanque de Betesda. Ali, no capítulo 4 do Evangelho de João, já poderia ter matado Jesus porque ele inferiu uma lei, ele quebrou a lei do sábado, ele curou no sábado. O paralítico no sábado. Era crime de morte operar uma maravilha ou fazer alguma coisa no sábado. Era proibido até dar muitos passos, tinha um limite de passos. Era proibido pentear o cabelo no sábado. A mulher não podia levantar o pente sobre a cabeça, porque nada podia ser levantado no dia de sábado acima da cabeça, porque acima da cabeça só Deus. Então, vejam bem, o tempo que Jesus morreria seria no tempo Kairos, na hora de Deus. Podiam esmagar Jesus, pisar na cabeça, ele não morreria naquela hora. Mas na hora certa, ele seria entregue e morto. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, presta atenção, que dizia, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Olha só. Bradou no céu uma voz de trovão, na hora que Jesus estava falando com os discípulos. E Jesus nem aí para a história dos gregos que queriam falar com Jesus. Os caras estão lá. Gente famosa, Jesus, querem falar contigo. Gente boa, gente rica, gente inteligente querem falar contigo, você não está dando atenção. Que pastor é esse? Porque Jesus conhecia os corações dele. Jesus não tem tempo a perder com quem não tem tempo a dedicar a ele. Não faz muita questão. Jesus não dava pérola aos porcos, nem lançava ouro aos cachorros. Não dava das coisas santas aos cães. Esses caras aqui queriam apenas se autopromover. Não queriam fazer a vontade de Jesus. Jesus não estava mais com tempo a perder. Aí ele diz, quando o trovão de Deus bate, dizendo, outra vez o glorificarei. A multidão que ali estava e que tinha ouvido dizia que havia sido um trovão, ó. A multidão ouviu a voz de Deus. A multidão. Isso aqui, irmãos, foi depois da entrada triunfal de Cristo. Que os gregos queriam falar com Jesus, quando Jesus entrou com um jumentinho. Lembram do ensino da última pregação, que foi quinta-feira? Jesus entrou no jumento, o povo tudo abanando palmas, dizendo, hosana nas alturas, hosana nosso rei, bendito o que vem em nome do Senhor. Glorificando a Jesus, e Jesus dizia no coração, não estou comendo nada desses elogios. Eles estão procurando um tipo de Cristo segundo o mundo, que tome o trono de Herodes, mas eu não vou tomar trono de Herodes coisa nenhuma agora. O meu reino não é deste mundo. O meu reino é eterno. Aí, a voz de trovão, ó. Esse momento aqui da voz de trovão, irmãos, é um momento marcante, que não aparece nos outros textos. A voz de Deus parecendo que é um trovão. Em sonho, meu filho já sonhou uma vez, uma voz de trovão dizia para ele, falando sobre mim, eis que estou te dando um grande livramento de morte, e
no dia que você desviar, você nunca mais vai lembrar do dia que você viveu sobre a terra. Aí ele contou para mim esse sonho. Era uma voz como de trovão. Apareceu para meu filho em sonho, Nataniel. E com 15 dias depois desse sonho, apareceu uma pessoa lá, do mesmo jeito que tinha aparecido no sonho, com uma Hilux vermelha. Era um aviso de Deus, tinha uma proposta macabra para a minha vida, que poderia ser a minha morte. Então Deus, ele fala quando ele quer, através de sonho também. E brada com voz de trovão para uma multidão ouvir. No momento dele, ele vai bradar a sua voz. Nesse ministério, ele fala todos os dias. E quase nem todos ouvem e nem compreendem. Mas chegará uma hora que todos vão ouvir esse brado como um brado de um trovão. Ora, a multidão que ali estava, eu tinha ouvido, dizia que tinha sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vocês. Essa voz está manifestando-se por amor de vocês. Estão precisando desse amor. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Jesus está se referindo que no último dia o príncipe das trevas seria expulso. A partir dali estaria dada a sentença para ele. Não seria no exato momento que Jesus venceria na cruz, que o príncipe deste mundo sairia da terra. Mas ele já passou a perder a partir dali, da hora em que Jesus está sendo anunciado como o Cordeiro de Deus que tirará o pecado do mundo. A expressão de João Batista, quando ele diz, eis aí o Cordeiro, para que se viu o Cordeiro? Para ficar lá arrumadinho, bonitinho, no altar do sacrifício? Não. Eles matavam, sacrificavam o Cordeiro, sangravam o Cordeiro, ó, e derramavam o sangue sobre o altar. Então Jesus era o Cordeiro que tinha que fazer o quê? Tinha que morrer. Se ele não morresse pela nação, não morresse, não teria salvação. Agora é o juiz deste mundo, o príncipe das trevas será expulso deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Todos quanto quiserem ser atraídos. O texto não diz assim, diz que todos atrairei a mim, literalmente. Mas a gente sabe que todos olham, mas não são atraídos. Mas no último dia, todos terão que olhar para ele. Mas não terá mais jeito, porque o tempo da salvação é aqui e agora. Não é como no filme O Alto da Compadecida, onde Maria intercede pelos cangaceiros, por Dona Dora, por seu Eurico, a mulher do padeiro que traía o padeiro, João Grilo e Chicó, os mentirosos. Todo mundo vai ser salvo com mentiras e tudo? Não. Conhecereis a verdade. E a verdade não é a mentira. A verdade te libertará. Não é a mentira que te liberta. Vamos lá? E dizia isso, significando de sua morte, que havia de morrer. Respondeu-lhes a multidão, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Olha só, eles queriam um Cristo que permanecesse para sempre. Pelo menos um domínio de 40 anos, um governo que deixasse descendente. Por isso que eles chamavam Jesus de filho de Davi. Porque eles pensavam que Jesus seria um rei como Davi ou como Salomão. Ó Jesus, filho de Davi. Jesus, coitado, filho de José e Maria, mas por obra e graça do Espírito Santo. Não era filho de José, só de criação. Nós temos ouvido que a lei, ó, eles liam a lei, mas eles liam errado, interpretavam errado. Que o Cristo permanece para sempre. Sim, permanece porque ele é Espírito, não era fisicamente.
Ele só veio de passagem fisicamente. Como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Essa expressão Filho do Homem é mostrando que Jesus é humano. Filho do Homem, no sentido humano. Que ele não foi filho de homem José, mas foi filho de Maria, que era filho de homem. Então, descendência humana. Mas, ao mesmo tempo que ele era filho de Maria, não sendo filho de José, ele era filho do Espírito Santo. Foi gerado por obra e graça do Divino Espírito Santo. Ah, eu não creio nisso. Não creio nisso. A crença é uma coisa. E a fé também é uma coisa. Que não é forçado, não é obrigado a você aceitar. Mas seria ilógico um Cristo que veio de homem e mulher, porque todos que vêm de homem e mulher são pecadores como gerados de Adão e Eva. Se um pecador como Adão e Eva salvasse a humanidade, nós seríamos salvos não por Jesus, mas sim por Adão e Eva, que no final pecaram. Adão e Eva nem pai e mãe tiveram terreno, foi feito do bolo do barro. Então, quem na lógica aí seria mais santo? Adão e Eva, que são os nossos pais, fisicamente falando, somos imagem de Deus, semelhança de Adão, porque somos, Adão e Eva era a imagem e semelhança de Deus, mas nós somos imagem de Deus, através de Cristo Jesus e semelhança de Adão, que pecaram, praticamos as mesmas coisas todos os dias, comemos sempre do fruto do conhecimento do bem e do mal. O dia todo e todo dia, sempre estamos ainda desobedecendo a Deus, mesmo que nos santifiquemos, façamos o nosso máximo, estamos sempre em pensamentos e olhares, errando. E quem disser que não tem pecado, atire a primeira pedra. E 1 João, Epístola de João, carta, capítulo 1, versículo 8, diz: se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos. Não há verdade em nós. Está vendo? Versículo 9, mas se confessarmos, se admitirmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O problema não está no ato de pecar, o problema está em reconhecer que é pecador. Há uma grande diferença entre o pecador que se arrepende e o pecador do mundo que nunca se arrepende. 1 João, na mesma epístola, capítulo 3, versículo 8, diz: todos que vivem na prática do pecado, esses são do diabo. Eu não sou pecador do diabo. Eu sou um pecador arrependido, regenerado. Um pecador que reconheço, que admito e que me regenero em Cristo todos os dias. Me restabeleço, me revigoro, reconheço. Mas o pecador do mundo não. Ele jaz no maligno mesmo. Ele gosta de pecar mesmo. Quando falta pecado, ele inventa mais um. Quando o diabo vai dar uma voltinha para passear, esquece dele, ele grita bem forte: não, diabo, vai atrás do cão. Então, responderam à multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo vai permanecer para sempre. Como é que pode o Senhor ser levantado? Quem é esse filho do homem? Jesus, filho do homem. Porque ele está admitindo que ele é humano. Mas é humano sem pecado porque foi obra e graça do Espírito Santo. Apesar de ser filho de uma virgem, Maria. Os fariseus disseram que Jesus era filho de prostituição. Tu aí está querendo conversar muito, é filho de adultério e prostituição. Sua mãe traiu seu pai. Até o próprio José pensou que foi traído. Os fariseus atacaram-no nesse sentido, dizendo: você é filho de porneia. Porneia em grego quer dizer prostituição. Nós não somos, os fariseus disseram, os judeus, nós não somos filho de prostituição. Não. Agora tu é. Tu foi feito em um prostíbulo, em um cabaré. Quem é você? Tu foi feito num bordel. Quem é você, Jesus? Para dizer alguma coisa para nós, nos dá lição de moral. Atacaram até a vida íntima de Maria
e menosprezaram Jesus, o considerando como um filho de prostituição. Eles ignoravam as pessoas, até as crianças, quando as crianças eram filhos de um adultério. Como Jefité foi filho de um adultério e foi desprezado pelos seus irmãos, não recebendo direito de herança. Jefité foi morar em outra nação, mas Deus o exaltou. Não importa se você é filho de um ato de prostituição. Se atacam você por causa disso, saiba que atacaram Jesus também. Para o rejeitar e alegaram esse tipo de acusação contra Jesus. Filho do homem, ele não se importa em ser chamado disso. E Deus é o homem dos homens. Por isso também essa expressão, filho do homem. A palavra homem em hebraico significa, é pronunciada como Adamá, que quer dizer humanidade. Adão. A humanidade. Homem. Disse-lhe Jesus, pois, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo, andai enquanto tem de luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Escondeu-se deles. Mais uma vez, Jesus dá um pinote, foge, se ausenta de quem? Deles. Até da multidão que estava o aplaudindo, o elogiando, dizendo, Hosana nosso rei. Jesus, os gregos estão querendo falar contigo. Que pouco caso Jesus fez para grego. Grego, troiano, político, gente famosa que queria falar com ele. Ele não estava procurando esse tipo de privilégio. Fazer conchavo político, bora articular, vamos sentar para fazer os projetos. Não! O projeto de Cristo era o projeto de salvação da minha e da tua alma, das forças opressoras do Satanás, o príncipe das trevas. Olha só, escondeu-se deles, e ainda que tivesse feito tantos sinais, ainda que tivesse feito tantos sinais, não criam nele. Quem não quer aceitar o evangelho não precisa de provas contundentes para o aceitar. Ela rejeita mesmo tendo todas as provas. Está rejeitado, já o coração dela está fechado. Ah, mas nós vamos ganhar pelo amor. Sim, nós vamos fazer tudo. Como Jesus fez tudo. Jesus fala para Judas Iscariotes, os pobres vocês sempre têm convosco. Mas antes Jesus de falar isso, Jesus já tinha alimentado uma multidão de 15 mil pessoas, dado pão a todo mundo. Adiantou em quê? Nós vamos ganhar esse povo dando cesta básica, nós vamos gerar emprego para o povo, aí todo mundo vai ser atraído por nós. Faça isso para você ver. Aí vem todo mundo, mas acabar, vai embora. Quando acabar o recurso, eles esquecerão todos os 9 favores que você fez, porque não completou o 10, o 10º favor. Para quem não quer seguir a Cristo, ela só espera a sua primeira falha, que ela acha que é falha, que ela autoconclui ser uma sua falha, porque ela não está procurando o tipo de Cristo que você vive, o que você prega, que você anuncia. O Cristo que ele era, na sua essência, era rejeitado pelo mundo. Um cara que faz 7 milagres, meu amigo, transforma água em vinho, no capítulo 2 do Evangelho de João, é beneficente para um dono de uma festa que faltou bebida, que era vergonhoso, foi um provedor, ele mostrou que era provedor, logo ali. Há uma bebida tão cara, tão difícil de fazer, Jesus provê água em vinho. O filho de um oficial de um rei vem a 30 quilômetros caminhando para que Jesus orasse pelo seu filho. Jesus cura esse menino, provando que ele era o poder da cura. Até aí, quem não queria aceitá-lo, meu amigo, não aceitava. Jesus opera outro grande milagre, que é levantar um paralítico no tanque de Betesda, mostrando a nós que ele levanta até paralítico. Ah, irmão, se ele levanta paralítico, por que ele não me levantou ainda?
Porque o Cristo que você está esperando, ele não atrasa. Ele só chega na hora certa. E se teu milagre está demorando para você, é porque vai ser maior do que o que você espera. Porque quando Lázaro estava morto, antes Jesus podia ter chegado. Por isso que a Maria disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Jesus já chegou tarde, 4 dias depois. Só que quando ele chegou, foi para fazer um milagre maior do que o que você precisava. Elas queriam apenas uma cura de Lázaro. Jesus agora veio trazer algo maior, mais surpreendente, mais espetacular, mais poderoso, que era a ressurreição. Qual é o maior milagre? Jesus curar Lázaro da enfermidade, de uma febre, como tinha curado o filho do oficial do rei, como tinha levantado um paralítico, ou ressuscitar um cara que já está podre, os vermes comendo as tripas, os olhos já tudo furado, o corpo todo estragando, já deteriorando, virando lama, a pele já solta da carne, a carne já virou banha, tudo dilatado. Qual é mais fácil? Qual é mais surpreendente? Jesus, ele não aceitava as exigências do povo que lhe dessem sinais, mas ele veio fazer os sinais porque ele sabia que alguns acreditariam através dos sinais, mas não simplesmente pelos sinais. Só seria mais uma garantia, os sinais, mas quem não queria, não aceitaria mesmo vendo todos os sinais, inclusive o maior de todos, que foi a ressurreição de Lázaro. Os milagres que Jesus operou, 7, foram em degraus, um maior do que o outro. O primeiro, transformação da água em vinho. O segundo, cura do filho do oficial do rei de uma febre. O terceiro, paralítico do tanque de Betesda que levanta e anda. O quarto, da multiplicação dos pães e peixes, e milhares de pães e alimentam a multidão, no capítulo 6 do Evangelho de João. O quinto milagre foi em seguida do quarto, quando ele sai do lugar onde ele, no deserto, e atravessa o mar, ele caminha sobre as águas. O sexto grande milagre é quando ele dá a vista a um cego, que estava na porta do templo, e diz, eu sou a luz do mundo. E por último, o sétimo grande milagre, a ressurreição de Lázaro. Nada disso adiantou. Os caras queriam Jesus segundo o mundo, queriam Cristo que reinasse como rei de Jerusalém e Israel. Sem falar da cura da filha de Jairo, ressurreição. Falando assim do texto aqui, no caso, nos Evangelhos de João, do 7 milagre no Evangelho de João. Não citando também o milagre de Talita, né? E teve outros muitos milagres que João disse. De Gadareno, a mulher do fluxo de sangue, os leprosos. João só bota aqui 7. E ele disse, se fosse para escrever todos os milagres, todos os livros da terra não caberiam para falar todos os milagres que Jesus operou. Ele usa o quê? Uma hipérbole. O que é uma hipérbole? Uma linguagem de exagero para dizer que o que ele fez não foi escrito tudo. Tem muito mais coisas escritas. E se perderam no tempo. Olha só. Por isso não podiam crer pelos... e ainda que tivesse feito tantos sinais, diante deles não criam nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer pelo que Isaías disse outra vez. Cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessavam por causa da perseguição dos fariseus, para não serem expulsos
da sinagoga. Os caras não queriam perder sua tranquilidade, sua comodidade, seu conforto. Toda vez que a gente é ameaçado a perder o nosso conforto por causa de Cristo, a gente prefere o conforto a Cristo. Cristo fica em segundo plano. Esse tipo de seguidor está cheio hoje, que qualquer apertozinho, qualquer perseguiçãozinha, são os primeiros a abandonarem o ministério. São os primeiros a dizer, não, nesse ministério eu não fico, nesse tipo de sistema eu não vou fazer parte. Eu quero um lugar onde eu chegue, cultue e vá para casa sem perseguição. Perseguição, toda vez que você abre essa Bíblia aqui, você está ameaçando os infernos. Mas é uma ameaça tão grande que ele puder fazer para lhe tocar, mas ele não consegue, enquanto não for o tempo de Deus. Porque quando chega a hora de Deus, ele pode tocar nos crentes, mas toca no corpo. E Jesus disse, não tema o homem que pode tocar no corpo. Antes temei aquele que pode lançar a vossa alma nos infernos. Então eu temo a Deus. E você teme a quem? Aos poderes das trevas? Aos homens que podem te expulsar da sinagoga? Aos homens que podem lhe tirar os seus privilégios? Mas não é assim não, irmão. E como é? Qual é a condição para se seguir a Cristo, se não sofrer perseguições e ameaça? E vos matarão, Jesus disse. E vos perseguirão, Jesus disse. E vos ameaçarão, vão falar mentindo todo mal contra você. Não pense que ligar com Jesus aqui na terra vai ser privilégio, aplausos, consideração de autoridades, de pessoas que vão, quando vê você, lhe respeitar. Vão ter você como a escória do mundo, a coisa mais nojenta do mundo. Eles irão ter você. Mas nós somos luzes. Evangelizamos dentro de cadeias, presídios, pontes, marquises, mendigos fedendo, mesmo não satisfazendo o nosso corpo, mas a nossa alma e o nosso espírito se sente feliz, porque estamos fazendo a vontade daquele que nos enviou para tal atividade. Vendo um vídeo da irmã Dulce, a irmã Dulce pegava os doentes debaixo das pontes, botava debaixo das camas quando não cabia de tanto doente. Não tinha um hospital dela, ela invadiu uma casa, o prefeito mandou tirá-la. A irmã Dulce. E ela dizia que não podia ficar ninguém na rua doente. Recebia doente de todos os interiores da Bahia. Mesmo uma mulher adorando imagem de escultura, ela entendeu o projeto de Deus para a sua vida. E fez grandes processos de caridade. Porque ela tinha um chamado, antes do chamado de Roma e da instituição romana que lhe impunha certas regras religiosas. Olha só. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Que hora é essa? Que horas são? Vamos encerrar? Já passou 6 minutos. Vamos ficar de pé, agradecer ao Senhor pela palavra. Deus é tremendo, Deus falou fortemente aqui nessa manhã. Jesus clamou e disse, quem crê em mim, vamos ficar de pé, não crê não em mim, mas naquele que me enviou, e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz do mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa eu há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamentos sobre o que Ele dizer e sobre o que Ele falar. E eis que o meu mandamento é a vida eterna, porquanto o que eu falo como o Pai me tem dito. Que palavra poderosa. Hoje à noite vai ser Jesus lava os pés dos discípulos. Você não pode perder hoje à noite. Se estiver chovendo, nós faremos o culto aqui, se Deus nos permitir. Hoje nós já comentamos aqui sobre a construção do nosso templo, em nome de Jesus. Será ali onde está aquele aterro ali. Dá para ver o aterro? Está aqui? A construção do templo vai ser ali, em nome de Jesus.
depois que a gente fizer a farda, os irmãos que quiserem a sua farda, deixe a medida da camisa, se é G, se é M, se é P, e diga se vai querer a camisa, que a gente vai mandar já fazer as camisas da Assembleia de Deus Água Viva aqui no Sol Nascente. Se você quiser a sua camisa, você me procura no final do culto, que a gente vai fazer a camisa. Já estamos com o dinheiro de fazer a camisa. E depois o projeto vai ser para passar a máquina lá no terreno e comprarmos a tenda para botarmos lá uma tenda por enquanto, ou então esse dinheiro já levantar umas paredes, colocar umas telhas por cima, bloco já a gente tem, então a gente já vai fazer o início da construção do nosso templo em nome de Jesus, para não ficarmos vulneráveis aos intempéries da natureza e outros tipos de situações. E os evangelismos, a gente vai continuando aqui 2 vezes, 1 vez por semana, de casa em casa, pessoa a pessoa. Amém? Eu quero convidar a irmã Joseane para estar fazendo essa oração para encerrar o nosso culto de escola dominical nessa manhã. Em nome de Jesus. Pode vir para aqui. Senhor Jesus, Tu és Amém. um Deus poderoso, grandioso, maravilhoso, Senhor Jesus. Toma tudo debaixo da Tua proteção, guardando, livrando de todo mal, porque Tu és um poderoso, maravilhoso, não há outro como Tu, Senhor. Toma em Tuas mãos, Senhor Jesus, guarda tudo debaixo da Tua proteção, Senhor, vai livrando de todo mal, Senhor Jesus. Toma essa praça, Senhor Jesus, Deus do céu, grandioso, poderoso, maravilhoso, Senhor. Nas tuas mãos, Senhor Jesus, Deus amado, Deus poderoso, Pai amado, Deus, grandioso, poderoso, maravilhoso é tu, Senhor Jesus. Pai nosso que está no céu, santo, poderoso, maravilhoso, grandioso, poderoso é tu, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe e te guarde. Aqui também. Como recém-nascido em teu altar eu choro a minha dor. Eu não sei falar, apenas sei arrependido e sem palavras pra expressar. O silêncio vem me explicar. Misericórdia pode ver muito além dos olhos enxergar. Seu dente é o tempo e a razão, medidas para a tua compaixão. Em meu nascimento estava lá, quando eu
foi a primeira ajuda. Primeira. Oh, 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 oh. Tudo que eu preciso é